Um incêndio gigantesco. Uma nuvem de fumaça tóxica cobrindo uma cidade inteira. Afinal, o que exatamente aconteceu na refinaria de Martinez, lá na Califórnia? Nesta análise, a gente vai desconstruir passo a passo a anatomia desse desastre. Bom, vamos lá. Imagina só a cena. 1º de fevereiro de 2025. Era para ser um sábado qualquer, sabe? Um dia comum de manutenção de rotina numa das maiores refinarias da Califórnia. Um procedimento padrão, daqueles que já foram feitos centenas de vezes. Só que em questão de minutos, essa rotina toda vira um caos completo. O que era para ser uma tarefa planejada, controlada, escala de um jeito tão rápido que se torna uma emergência que deixa a cidade inteira em alerta máximo. E que emergência, hein? A dimensão do incêndio era uma coisa assim impressionante. É só olhar para essas imagens para a gente ter uma ideia. As chamas e a fumaça eram vistas a quilômetros de distância, do chão e do ar, criando um cenário que, nossa, era assustador sobre a região da Baía de São Francisco. Mas, para a gente entender como um desastre desses pode acontecer, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender que lugar é esse. Porque essa não é uma instalação qualquer. É um verdadeiro gigante industrial com mais de um século de história, bem no coração da Califórnia. Olha que interessante essa comparação. De um lado a gente vê a refinaria lá no comecinho e do outro a complexidade que ela tem hoje. Por mais de 100 anos essa estrutura está lá, fincada na paisagem, evoluindo e crescendo junto com toda a região. A história dessa refinaria é longa, viu? Ela foi construída lá em 1913 pela Shell Oil e foi a primeira do tipo nos Estados Unidos. Ao longo das décadas, ela foi mudando de mãos. Em 76 passou para Tosco, depois em 2002 para Tesouro Petróleo, até que, em 2020, foi comprada pela dona atual, a PBF Energy. E os números aqui são de cair o queixo. A refinaria processa 157 mil barris de petróleo por dia e tem um tal de índice de complexidade Nelson de 16,1. Basicamente, esse índice mede o quão sofisticada ela é e 16,1 é um número altíssimo, que a coloca como uma das mais complexas dos Estados Unidos. Cerca de 810 pessoas trabalham lá, numa área gigantesca. Então, o ponto é, não estamos falando de qualquer operação. Certo, com esse panorama em mente, vamos voltar para aquele sábado de fevereiro. Como é que exatamente um dia normal de manutenção virou um incêndio daquelas proporções? A investigação apontou para uma sequência de eventos muito clara e principalmente muito rápida. Primeiro passo, a unidade de hidrotratamento foi desligada como planejado. Segundo, 2 trabalhadores começaram a abrir um equipamento. E é aí que tudo desanda. Terceiro passo, um vazamento enorme de material inflamável. E o passo final, esse material todo encontra uma fonte de ignição e, bum, explode em chamas. Ok, um vazamento por si só já é um problemão. Mas o que causou a faísca? Essa era a pergunta de $1 milhão para os investigadores. O que foi que transformou um vazamento perigoso num incêndio catastrófico? A unidade que deu problema era o hidrotratador de carga catalítica. O nome é complicado, mas a função é até simples de entender. Pensa nela como uma grande estação de limpeza. Ela usa um catalisador para tirar enxofre e outras impurezas do combustível. É uma etapa essencial de pré-tratamento no refino de hoje em dia. Então, a pergunta que os investigadores precisavam responder é exatamente esta. Com tanto combustível vazando no ar, de onde veio a faísca, a energia para começar o fogo? Todo mundo já ouviu falar do Triângulo do Fogo, né? Para ter fogo, precisa de 3 coisas. 2 delas estavam lá, na cara. O combustível, que eram os hidrocarbonitos vazando, e o oxidante, que é o oxigênio do ar. Faltava a terceira peça do quebra-cabeça, a fonte de calor. E aí que a investigação chega numa causa bem surpreendente. O culpado mais provável não foi uma ferramenta, um curto-circuito, nada disso. Foi uma substância chamada sulfeto de ferro pirofórico. É um composto que pode se formar dentro dos equipamentos da refinaria e, o mais incrível, ele pega fogo sozinho, espontaneamente, só de entrar em contato com o ar. Com o tempo, o fogo foi controlado, mas as consequências, essas estavam só começando. Aquela nuvem que a gente viu no começo não era só fumaça, era uma pluma tóxica pairando sobre a cidade com impacto direto e imediato na comunidade. As autoridades, claro, agiram rápido. Emitiram uma ordem de shelter in place, que é basicamente um pedido para todo mundo ficar em casa, fechar janelas e portas, em Martinez e nas cidades vizinhas, enquanto aquela nuvem de fumaça se espalhava. 6. Esse é o número de trabalhadores que precisaram de observação médica depois da explosão.
Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas esse número já mostra o perigo imediato e o risco que essas equipes enfrentam num ambiente tão volátil. Mais de 226 quilos. Essa foi a quantidade estimada de dióxido de enxofre que foi liberada na atmosfera. Para a gente ter uma noção, é um gás poluente conhecido por causar problemas respiratórios e até chuva ácida. Um número que dá a dimensão do impacto ambiental imediato. O rescaldo ambiental foi pesado. Teve a fumaça tóxica cobrindo toda a área. A água usada para apagar o fogo que ficou contaminada acabou transbordando. E, claro, a refinaria inteira teve que parar, o que interrompeu uma fonte importante de combustível para toda a região. No fim das contas, o incidente em Martinez nos deixa com uma pergunta muito séria. A refinaria tem mais de 100 anos, e o incêndio foi causado por um fenômeno químico do próprio processo. Isso levanta uma questão bem maior. Como é que a gente equilibra a necessidade de produzir energia com a segurança das pessoas que vivem literalmente à sombra de uma infraestrutura industrial que está envelhecendo, mas da qual a gente ainda depende? Uma pergunta complexa e que com certeza não tem uma resposta fácil.